Pode sentar, obrigado time. Graça e favor de Deus. Tudo bem com vocês? Vocês estão aqui ou não? Tudo bem com vocês? Uma alegria enorme estar aqui nessa noite com vocês. Estamos aí já meio da metade, digamos assim, da nossa série de 4 capítulos. Hoje fazemos o segundo episódio. Quantos estavam no domingo passado aí? Dá um alô. Bastante gente. E semana passada, o nosso pastor local, o nosso pastor Lucas, ministrou a respeito de vigiai e orai. E foi uma série, pastor Rogério, que nasceu no coração do nosso pastor local, em que no finalzinho da ID, na nossa última série, ele sentiu no coração que deveria tratar do tema Maranata e volta de Jesus. E aqui eu queria tirar um tempo de louvar a vida, assim, do quanto eles, porque pastora Thaís e Pedro Lucas como família, tem sido fonte de bênção para nós. Quanto eles têm sido boca de Deus para a minha vida, para a minha família. Quantos são gratos pelos nossos pastores locais aí? Aplauda ao Senhor. Eu sou extremamente grato. Eu tenho falado muito com ele a respeito de que Deus deu, está dando, e eu reconheço isso, uma graça especial, uma autoridade sobre a vida dele, de ministrar a palavra, de pastorear a igreja, de fornecer o alimento espiritual. E como nós somos gratos por ter um pastor bíblico. Posso ouvir um amém de vocês? E hoje no nosso segundo, eu queria que você abrisse em Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 4. Enquanto você está abrindo, também não poderia deixar de comentar que todas as nossas séries, nós sentamos com os nossos mestres, e nós aprendemos muito com eles. Pastor Ricardo, que em algum momento está aqui, em alguma das séries nós tivemos ele como consultor, e nessa em particular o pastor Dionei, estava aqui hoje de manhã. E nós temos o privilégio de ter um corpo de mestres, gente, na Palavra Viva, que não é qualquer igreja que tem. Eu louvo a Deus pelos mestres que nós temos, pelos professores que nós temos. Abrindo um parênteses, esse sábado agora, nós vamos ter uma imersão, um evento intensivo do nosso braço de ensino da Unigrace, esse sábado agora, das 2 às 6, totalmente gratuito, para você vir aqui, você trazer o seu lápis, sua caneta, o computador ou o seu celular, para anotar, para que você seja aprofundado nas escrituras. Então, venha e traga alguém com você. Posso ouvir um amém de vocês? Apocalipse capítulo 1, versículo de número 4 diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Pai e Deus. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Fecha os teus olhos.
Pode acender as luzes para mim, não tem problema não. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que ela é viva e ela é eficaz. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Senhor. Aquieta a nossa alma para receber a porção do teu Espírito. Ministra-nos, que não saiamos daqui sem o teu toque, que não saiamos daqui sem uma palavra específica da tua parte, que não saiamos daqui, Senhor, sem sermos plenos do teu Espírito. Vem, intensifica a tua presença aqui, Senhor, tanto as pessoas que estão presenciais, quanto as pessoas que estão de maneira online. Vem e nos envolve, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. A primeira temática que nós tratamos nessa série foi vigiar e orai. E o segundo tema que nós vamos trabalhar, você que pode anotar, pegar aí seu celular ou a sua Bíblia mesmo e rabiscar ela. O tema de hoje é responsabilidade. Responsabilidade. O texto que nós lemos é o texto inserido no livro do Apocalipse. O escritor de Apocalipse é o apóstolo João. Muitos acreditam que quando ele foi chamado por Jesus, ele era ou um dos mais jovens. Um dos mais jovens, se não o mais jovem discípulo. Aquele que se autodenominava o discípulo amado, a quem o Senhor o ama. Mas agora, no ano 90, muito tempo depois, agora seus cabelos já estavam grisalhos ou brancos. Já era um senhor, é o senhor João. Mas a sua realidade era uma realidade tumultuada, porque o imperador que estava em voga, em vigor, era Domiciano. E esse imperador o exilou a uma ilha, a ficar separado da sociedade, como uma punição, a ilha de Patmos. E é lá nessa ilha que ele tem a revelação das coisas que estavam acontecendo e das coisas que iriam acontecer. Vale ressaltar também que no capítulo 1, ele vai dar alguns panoramas a respeito de todos os 22 capítulos que seguem. Ele vai dizer que a sua mensagem é para 7 igrejas. São elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas as igrejas. A revelação do Apocalipse não é para os não crentes, para os não cristãos. Foi para igrejas que tinham suas lideranças e tinham seus membros. Vale ressaltar também que ele usa de dois símbolos. O primeiro, estrela. Jesus diz a João: João, eu tenho na minha mão as 7 estrelas. E ele diz o que significa. Ele diz que a estrela é o líder da igreja, é o pastor da igreja. Ele diz: João, eu tenho o líder dessas 7 igrejas na minha mão. E ele usa outro símbolo, o candelabro. E ele também explica que ele caminha entre os candelabros, os 7, simbolizando as 7 igrejas. Ou seja, em que Jesus tem os líderes nas suas mãos e conhece o que passa em cada igreja. E que nada foge do seu conhecimento, que nada foge dos seus olhos. Das 7 igrejas, 5 ele diz uma frase. Eu preciso conceituar para nós aplicarmos. Posso ouvir um amém de vocês? Das 7 igrejas, 5 ele diz uma frase: conheço as suas obras. Isso nos dá a entender que
Jesus se interessa pela obra da igreja. Não só se interessa pela obra da igreja, como as conhece. Como as sabe nos seus mínimos detalhes e nas coisas ocultas. Ele sabe das obras da igreja. De 7, 2 não tem repreensão. 4 tem elogios e repreensões. E uma tem somente repreensões. Eu quero começar a minha ministração dizendo que as obras não têm valia para a salvação. Nós estamos subjugados por um império tirano, déspota. E não havia nada que nós pudéssemos fazer que poderia mudar a nossa realidade, que podia nos tirar dali. Nenhuma boa obra. A Bíblia diz que nós somos vendidos para o pecado. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Não havia nada que nos tirasse desse lugar. Mas pelo amor que Deus nos amou. Posso ouvir um amém de vocês? Foi uma ação unilateral, foi uma ação exclusiva, foi uma ação do amor profundo de Deus pelas nossas vidas. Como diz João 3,16, Ele entrega o seu Filho unigênito, para que nós não perecêssemos, mas para que nós tenhamos a vida eterna. Todos aqueles que creem em Jesus, e que no corpo de Jesus Ele levou sobre si todos os pecados, meus e seus, e da humanidade inteira, não somente os nossos pecados, mas também as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Ele se faz réu em nosso lugar, paga a pena, é condenado em nosso lugar, e nos faz inocentes de todas as acusações que pairavam contra nós. Todas as acusações, diz a Bíblia, que havia um escrito de dívida contra nós, mas por conta do corpo de Jesus naquela cruz, Ele rasga esse escrito de dívida, e Ele nos declara inocentes. Inocentes de todas as acusações. É dado então a nós umas vestes de inocência, que nós as chamamos de vestes de justiça. Agora, uma vez regenerado, uma vez purificado pelo sangue de Jesus, uma vez restaurado, uma vez feito nova criação, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Posso ouvir um amém das novas criações aqui? Tem-se então para essa nova criação uma expectativa que ela ande em boas obras. Quero ler um texto com vocês em Efésios capítulo 2, versículo 8. Vocês estão comigo? Posso ouvir um amém de vocês? Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Tem-se uma expectativa para aquele que depositou a sua fé em Jesus, para aquele que fez Jesus o seu Salvador, e não só o seu Salvador, mas o seu Senhor, que ele ande, que ele pratique boas obras. Quero me valer de uma analogia.
Quando nós vamos a uma videira, nós queremos encontrar o que lá? Uva. Quando nós vamos a uma laranjeira, nós queremos encontrar o que lá? Laranja. Quando nós vamos para uma figueira aí, hoje o sorriso está demais. Aleluia. Glória a Deus aí dos figueirenses. Deus é bom, Deus orou, jejuei a semana inteira. Aleluia. Oh Jesus. A gente quer encontrar figo. Seria muito estranho nós irmos a uma figueira e encontrar ervas daninhas. Seria muito estranho nós irmos a uma laranjeira e encontrar tudo menos laranja. Irmos a uma videira e encontrarmos tudo menos uva. Assim é uma pessoa que crê em Jesus. Espera-se, tem-se uma expectativa. Porque a semente, dentro dela já tem projetado o fruto que ela irá dar. E a nossa semente são as Escrituras. Diz a palavra de Deus que nós fomos gerados pela semente incorruptível, a palavra de Deus, aleluia. Espera-se que essa semente germine e gere os seus frutos, assim como diz Tiago, capítulo de número 2, versículo 26, diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Quero ser mais específico com vocês a respeito de boas obras. E assim nós vamos afunilando a nossa mensagem. Eu estou chegando em algum lugar, posso ouvir um amém de vocês? Por vezes o Evangelho vai chamar boas obras. Mas por outras vezes ele vai chamar fruto do Espírito. Eu quero falar e detalhar com vocês o fruto do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Todos nós já ouvimos falar do fruto do Espírito. Mais ainda, todos nós já fizemos essa oração assim, ó: Espírito, enche-me. Quantos já fizeram essa oração aí? Espírito, enche-me, enche a minha vida, enche a minha família, enche a minha casa. Todos nós já fizemos essa oração. Agora eu quero me fazer valer dessa analogia. Como pode, pastor Rogério, nós irmos a uma árvore para encontrar, Alex, amor, e nós, quando comemos esse fruto, é um fruto de ódio? Como pode nós irmos a uma árvore para encontrar paz, e quando a gente comer desse fruto, é um fruto de rebeldia? Como pode nós irmos a uma árvore para encontrar amabilidade, e nós, quando comemos o fruto, isso é um fruto de rancor e amargura? Como pode nós irmos a uma árvore para encontrar fruto de paz, e nós encontrarmos falta de perdão? A semente que é as Escrituras, dentro dela já está projetado os seus frutos, já está designado os seus frutos.
Mas por vezes, o que nós professamos, e aqui eu quero fazer um adendo, de que a fé professa sim. Posso ouvir um amém de vocês? Não quero negligenciar a profecia, não quero negligenciar a declaração. A fé declara e professa, mas é muito triste quando o que nós professamos é uma coisa e as nossas obras dizem o contrário. Quando nós dizemos que cremos, mas os nossos frutos são outros. Porque falar de si mesmo tem a sua importância, mas quem que come do fruto? É quem manifesta? É quem está ao redor. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós pastores ouvimos muito isso aqui, ó. Eu gostaria que meu pai morasse na igreja. Por quê? Porque meu pai é uma coisa na igreja, outra em casa. Se morasse na igreja, estava lindo demais. Quê? Meu Deus, é esse pai que eu quero. Mas chega em casa, ele vira tudo. Porque quem que come do fruto? É quem manifesta? Perguntar para qualquer um, não. Cheio do Espírito. Na verdade, é o entorno que prova do fruto. É o que estão no redor, é que provam do que aquela árvore está dando. Posso ouvir um amém de vocês? Essa incompatibilidade um dia será percebida. Eu quero ler o texto para vocês em Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Vocês estão aqui comigo, posso ouvir um amém de vocês? Não percam o foco, eu estou chegando em algum lugar. Diz a palavra de Deus o seguinte: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Um dia, essa incompatibilidade vai ser mostrada. Porque, abrindo mais um parênteses, os dons são uma bênção. Posso ouvir um amém de vocês? A Bíblia diz que quem dá os dons é o Espírito, e Ele dá os dons a quem Ele quer, da forma que Ele quer. E qual dom Ele quer? Para o benefício da igreja. Quem é beneficiada pelos dons que o Espírito dá é a igreja. Isso nós temos lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então quem profetiza, profetiza para o benefício da igreja. Quem interpreta as línguas, interpreta para o benefício da igreja. Quem tem o dom de milagres ou de cura, cura para o benefício da igreja. E a Bíblia diz em Romanos 11, preste muita atenção que eu estou ministrando nessa noite aqui. A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, que os dons são irrevogáveis. Uma vez que Ele te deu, Ele não toma de volta. Mas o que gera a saúde de um cristão não são os dons, são os seus frutos. Porque estes que Jesus está falando, uma vez foram iluminados, uma vez creram em Jesus, uma vez depositaram a sua fé em Jesus,
uma vez creram no sacrifício de Jesus, foram iluminados, receberam dons, mas ao longo do caminho houve essa incompatibilidade daquilo que eles diziam que professavam, e uma vez que eles caminhavam em outros caminhos. Porque mesmo que você, uma vez que recebeu, não tenha um relacionamento com o Espírito, sabia que você pode fluir nos dons? Mas ninguém pode frutificar se não tiver envolvido no relacionamento com o Espírito. Porque a palavra já diz, o fruto é de quem? O fruto é do Espírito. Eu só manifesto. E se eu não nutrir o relacionamento com o Espírito, é uma obviedade que eu não vou manifestar os seus frutos. Você pode dizer, Gessé, você não sabe o que essa pessoa me fez. É muito difícil perdoar. Pela carne é difícil mesmo. Na carne é difícil. Porque a carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. Eu contava hoje de manhã uma história que eu ouvi de um pastor, muito famoso inclusive, que era um pastor muito temperamental, daquele forte. Posso ouvir um amém dos temperamentais aí? Aí agora ninguém diz amém, né? Ninguém é, né? Até alguém ser cortado no trânsito, posso ouvir misericórdia. E que ele sempre se escondia nisso, né? Mas sou assim mesmo, e é assim mesmo que a banda vai tocar, e é isso aí. Até que ele fez um jejum de 40 dias. E nesse jejum ele disse que as desculpas caíram. Porque o temperamento que ele colocava como a desculpa de que eu sou sempre assim, e que vai ser sempre assim, não teve mais. Estava pacificado. Estava tranquilo. Porque alimentou o espírito e mortificou a sua carne. É claro que pela carne vai ser difícil perdoar, passar por cima de ofensa, passar por cima de um monte de coisa. É bateu, levou, olho por olho, dente por dente. É que o Evangelho diz: amai os vossos inimigos. Isso é difícil para a carne. Claro que é. Mas quem está nutrindo o relacionamento com o Espírito? Quem está fazendo do Espírito o seu guia? Quem está fazendo do Espírito o seu GPS? Quem está fazendo do Espírito aquele que descortina as Escrituras para ele? Aquele que frutifica é aquele que entende o sacrifício de Jesus. É aquele que não negligencia o sangue. É aquele que não negligencia, porque sabe o preço que foi. É aquele que não negligencia os pregos nas mãos de Jesus, nem nos pés de Jesus, nem a coroa de espinho na sua cabeça, nem aquela lança que o traspassou no seu lado. Aquele que frutifica é aquele que não negligencia, que não faz do Evangelho um negócio, nem uma franquia, mas sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe o que está em jogo? Sabe da onde Jesus o tirou? Da onde estava? Da condição que estava? Que Jesus o tirou porque foi unilateral, não importava o que nós pudéssemos fazer. O Buzz Lightyear está com tudo hoje. É aquele que não negligencia. Você pode estar se perguntando, aliás, né? Bom, mas a série não era de Maranata? Não era da volta de Jesus, não? Será que o pastor errou o tema?
que eu estou ministrando isso? Porque chegará um dia, o grande dia, em que todos nós prestaremos conta de tudo o que nós dissemos ou fizemos. Eu quero te provar isso em Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 6, diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois do grego, pois em Deus não há parcialidade. Todos nós, um dia, estaremos diante do justo juiz e prestaremos conta. Para nós os que cremos, é um alívio. Para nós os que cremos, é um refrigério. Para nós os que cremos, é uma alegria, porque nosso julgamento foi feito na cruz do Calvário, aonde ele diz que nós seremos justiça de Deus. Para nós é um conforto esse dia. Porque no mundo dos homens há impunidade. E o crente sofre pela injustiça. E o cristão sofre com a injustiça. É um mundo de impunidade. Nós temos aqui dentro da igreja vereadores, deputados. Quão grande responsabilidade está nos ombros desses homens? Uns cuidando da cidade, outros cuidando do estado e outros cuidando de uma nação. Um dia, todos nós estaremos diante do justo juiz e prestaremos conta. Mas no reino de Deus não há impunidade. No reino de Deus há justiça plena. Isso reconforta o coração do justo. Isso conforta o coração daquele que crê. Isso conforta o coração que deposita a sua esperança em Jesus, que um dia haverá justiça. E nada passará pelos olhos do Senhor Jesus. Ou vocês não sabem que Paulo diz na nossa escritura aqui, o nosso manual, de que nós julgaremos anjos. História é essa? De um cristão ter lado. O nosso lado é as escrituras. O nosso lado é o manual do Evangelho. Gostei de pregar. Em Deus não há parcialidade. A Bíblia diz em Tiago 4:17, diz assim: portanto, pensem nisto: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós temos uma responsabilidade com a mensagem que nós ouvimos. Uma vez que você foi iluminado com a verdade, uma vez que você foi iluminado pelo Evangelho, e você sabe da verdade, nós temos uma responsabilidade, não um peso, uma responsabilidade pelo que nós sabemos.
A Bíblia diz que não se coloca uma candeia debaixo de uma cama, mas se coloca onde? No alto, para que ela possa iluminar toda uma casa. Nós não fomos chamados para sermos cristãos 007, mas fomos chamados para iluminar o nosso bairro, fomos chamados para iluminar o nosso condomínio, fomos chamados para iluminar o nosso trabalho, fomos chamados para iluminar a nossa igreja, aonde nós estivermos. Nós somos luz desse mundo. Nós temos uma responsabilidade pelo que nós sabemos. Quando nós falamos sobre prestação de contas, isso nos dá um senso, sabe de quê? De urgência com as coisas do Evangelho. Nos dá um senso de prioridade. Nos dá um senso de primazia. Nos dá um senso de responsabilidade. O embaixador, quando ele está em campo, em outro país, ele não fala das suas convicções, ele não fala das suas opiniões, ele fala dos decretos do país dele, das políticas do país dele, das instruções do país dele. E a Bíblia diz que todos aqueles que depositaram a sua fé em Jesus são embaixadores do reino. Você não sabia que a sua cidadania não é daqui? Que a sua cidadania é celestial. Você está cidadão dessa terra. Você é cidadão do céu. Quero repetir isso aqui. Você está cidadão dessa terra. Você é cidadão celestial. Você fala o que o rei fala, você decreta o que o rei decreta, você faz o que o rei instrui. Mas hoje nós vemos uma igreja, como a última igreja do Apocalipse, Laodiceia, não é fria, não é quente, é morna. Vem até a igreja, como diz um amigo meu, é o crente agradecer. Põe aquelas duas mãozinhas no Instagram lá, diz, tá pago, check, minha rotina tá boa. Que história é essa? Será que a gente não sabe o que está em jogo? Será que a gente não sabe que nós somos detentores da maior mensagem e a mensagem mais impactante desse mundo? Que foi dada à igreja. Que isso aqui não é um clube social, apesar de que o homem é social e o homem precisa de vínculos, nem estou entrando nesse mérito, mas nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Que uma vez que nós declararmos uma palavra, uma pessoa pode sair desse império tirano para o reino do seu filho amado. Porque aquele dia, como nós lemos no começo do nosso texto, todo olho o verá. Para nós, um dia de alegria, para nós um dia de regozijo, para nós um dia de esperança, mas para outros um dia de tristeza. Não sejamos ingênuos. E cabe hoje à igreja ser proclamadora do Evangelho. O Evangelho que transforma, o Evangelho que salva, o Evangelho que restaura, o Evangelho que levanta o caído, o Evangelho que é misericordioso, o Evangelho que é bondoso, e que nós estamos no ano aceitável do Senhor. Ele vai perguntar: o que você fez com o que eu te dei? A minha pergunta é essa: o que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? Nós já temos a mensagem.
O imaturo não tem responsabilidade, mas o maduro tem responsabilidade. Não é um peso. Você, pai, manter a sua casa é a sua responsabilidade. Mas para uma criança não é responsabilidade dela, ou é? Você sabe que os ministérios que Efésios capítulo de número 5 diz, que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, tem um prazo de validade. Sabe qual que é o prazo de validade? Até que todos nós cheguemos a uma maturidade em fé. Nós precisamos amadurecer. E saber que igreja não se faz só aqui. E que igreja não se é só aqui, é também, mas não é só. O que as pessoas estão comendo do fruto que nós estamos manifestando? Ou nós não temos responsabilidade? A Bíblia diz que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Ou seja, a gente fala aqui que crê, a gente fala aqui que acredita, a gente fala aqui que Jesus é o nosso Senhor, mas cadê a obediência a esse Senhor? Porque se Ele é Senhor, o que deve a mim? A obediência, a submissão, a prostração. Gessé, essa palavra é muito dura. Gessé, eu acho que não é bem por aí. Jesus vira para os discípulos e diz: vocês também vão embora? Como é que vai ser? Vocês também vão? Os discípulos, quase todos, não os 12, indo embora, porque Jesus disse: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí o povo achou: ó, tchau, amigo, foi bom enquanto durou. Jesus vem daquela multidão toda indo embora. Imagina isso. Daqui a pouco todo mundo de vocês aqui vai embora. Foi isso que aconteceu com Jesus. Um monte de gente vai embora no meio do discurso dele, no meio do discurso do homem, do boss, do chefe. Vai embora. Ele vira para os discípulos, para os 12: vocês também vão querer ir? Aí Pedro se levanta, aleluia. E Pedro olha para Jesus e diz: para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu sei que o que está em jogo é uma vida eterna. Eu sei que está em jogo não é para esse cosmo, e que os sofrimentos são passageiros, e que as dores são passageiras, que as lágrimas são passageiras, que as ofensas são passageiras, mas o que vai ficar é a tua palavra, o que vai ficar é a tua presença, o que vai ficar é novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia. Deus está te chamando hoje, homem de Deus, mulher de Deus, para se posicionar e levantar a bandeira do Evangelho onde você trabalha. Deus está te chamando hoje, mulher de Deus, para levantar a bandeira do Evangelho na sua casa. Deus está chamando vocês que estão aí no segundo galpão, e levantar a bandeira do Evangelho onde você está. Nós somos luz para esse mundo, e cabe à igreja, não outros. Meu Deus, se nós soubéssemos a missão privilegiada, honrada, que Jesus deu à igreja. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos estão comigo nisso? Que Ele está te chamando, meu amigo. Ele está despertando hoje ministérios. Ele está despertando hoje coisas que estavam adormecidas no seu coração. Ele está te chamando. Chega, agora é uma hora de você levantar a bandeira do Evangelho, porque você sabe que está em jogo, e você vai ser responsável pelo que você sabe. Há muito ainda a pregar, há muito ainda a declarar, aleluia. Há muito ainda a ser
agente de transformação. Encerro com isso. A epístola de Pedro, ele levanta uma lebre, um questionamento que todo mundo estava fazendo. Mas que história é essa? De Jesus está voltando? Já faz muito tempo. Naquela época. Não volta. Isso é conversa fiada. Isso é papo da carochinha. Sabe o que Pedro vai escrever na sua epístola? Que essa aparente demora é a sua longanimidade para que mais pessoas se convertam. Esse é o Deus que nós servimos. Ainda há uma porta aberta e há alguém que está chamando. Venham todos vocês que estão sobrecarregados, venham todos vocês que estão cansados, venham todos vocês que precisam de um alívio, venham todos vocês que estão estressados, venham todos vocês que precisam de uma cura. Venham, porque a porta está aberta, mas chegará um dia que ela vai fechar. Chegará um dia como Noé entrou com a sua família e o Espírito fechou a arca. Mas esse dia ainda não chegou. Ainda estamos no ano aceitável do Senhor. Ainda há muito que pregar, ainda há muito do que declarar, ainda há muito para ser luz. Luz. E nós hoje nos levantemos como homens e mulheres de Deus, não mais crentes ocultos, com essas incompatibilidades. Não. Sejamos fervorosos no Espírito. Sejamos rendidos ao Espírito. Façamos dele o nosso guia. E ele irá nos usar. Posso ouvir um amém de vocês?